Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 24. Amém. Todos acharam amém? Amém. E a palavra do Senhor vem nos dizendo assim: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Ele resiste às crises. Em primeiro lugar, na palavra o Senhor vem dizendo que o homem, aqui o varão, deve deixar seu pai e sua mãe. Nesse deixar, o homem tem vários, aí no caso o homem, como ser humano, né? Tanto o homem quanto a mulher, tem 3 pontos que podem ser abordados dentro do deixar: o geográfico, o financeiro e o emocional. Vamos aí por partes. Eu diz em relação à casa, à morada, porque muitos, lógico, nem todos têm condições de ter a sua própria casa, mas existe um ditado por aí que diz que quem casa, tem casa. E de certa forma é verdade, porque para um casal ir bem, para ele, a partir do momento em que se casam, eles se tornam independentes. Por certo deveria ser assim, independentes dos pais, das mães, não que não devam continuar amando ambos, mas a partir dali é firmado um compromisso ao qual um deve cuidar do outro, e existe uma grande responsabilidade nisso. Então, o começo de tudo isso é justamente esse desligamento dos familiares, esse desligamento para que haja aí onde começa um a conhecer o outro melhor, e onde Deus também começa a entrar com as suas bênçãos e abençoar, de acordo, ensinar, moldar da forma que tem que ser moldada dentro da palavra de Deus, e Ele vai abençoando esse casal até que eles vivam aí juntos até o fim de suas vidas. O financeiro, o casal ele precisa ter, mais uma vez, a responsabilidade pelo seu próprio sustento. Não é certo eu me casar e viver pedindo dinheiro emprestado para meu pai, viver pedindo dinheiro emprestado para minha mãe. Eu tenho que, a partir do momento em que eu tomei a posição de me tornar o varão, como diz a Bíblia, é o cabeça. Então, a partir do momento em que eu me tornei a cabeça da família, eu tenho a responsabilidade de manter o sustento dessa família. Porém, nos dias de hoje, as mulheres também trabalham muito, muitas até muito mais do que seus maridos, mas a responsabilidade ainda perante a Bíblia é do marido, desse sustento, de prover tudo dentro de casa. O emocional é algo já um pouco mais delicado, porque o emocional ele volta para o dia a dia do casal. Muitos hoje em dia estão casados, mas não têm uma intimidade, não têm uma chega a ponto de chegar e despejar perante o seu cônjuge aquele sentimento que ele tem no seu coração de algo que foi feito e que lhe magoou, ou de algo que está lhe preocupando, mesmo que não seja algo que a outra parte tenha feito. Em segundo, nós temos a parte do compromisso. O compromisso, ele tem que vir de ambas as partes. Ele tem que vir do marido com a mulher, assim como também existe um compromisso nosso para com Deus. Porque o Senhor diz: entrega a tua vida, a palavra diz: entrega a tua vida a Ele e Ele tudo fará. Ou seja, entrega a tua vida a Ele, descansa nele, tenha confiança nele. E essa confiança também tem que existir entre ambas as partes. Você tem que ter confiança de que o teu marido não vai te deixar faltar nada, assim como também o marido tem que ter confiança na esposa, de que ela vai cuidar dos seus filhos, ela vai ser uma dona de casa abençoada, uma mãe zelosa, assim como a palavra diz que deve ser. Se o casal é fiel no compromisso assumido,
mesmo que venha a luta, que venha a tempestade, que isso vem mesmo, porque se nós formos buscar, se a igreja quiser acompanhar só a leitura do versículo, no livro de Atos, no capítulo 8, a palavra diz assim, no versículo 1: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos para as terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Irmãos, hoje em dia, Saulo, naquela época, ele era ainda não transformado em Paulo, ainda não convertido, ele era perseguidor do povo de Deus. Então, coloca-se aqui como se ele fosse usado, ele era usado pelo inimigo. Hoje em dia, não tem mais Saulo, mas existem muitos outros Saulos que aparecem nas nossas vidas, que o inimigo coloca nos nossos caminhos, e o povo de Deus, infelizmente, está consentindo com essa morte, com a morte espiritual, com a morte do amor nos casamentos. O povo de Deus, infelizmente, tem se desviado. Como diz a palavra, eles sofreram muitas perseguições. Então, o povo de Deus, ele tem se abatido com as perseguições, não tem confiado tanto no Senhor, não tem entregue suas vidas 100% ao Senhor. E com isso, muitos casamentos aí, mesmo a gente vê por aí notícias de até pastores mesmo tendo caído em adultério ou tendo se separado de suas esposas, por isso, por terem deixado de certa forma o inimigo entrar, e eles têm consentido com isso, eles têm consentido com essa morte, porque o consentir quer dizer concordar, dar lugar para isso. Então, infelizmente, muitos têm sofrido com isso. E, inclusive, no versículo também vem dizer que muitos foram dispersos. A dispersão é a separação, é a desunião. E isso tem acontecido também no meio do povo, mais uma vez, principalmente o inimigo, ele entra, a Bíblia diz que ele usa daqueles que estão mais próximos de nós, e os que mais são, os que nós mais amamos, quem são? Os nossos filhos, os nossos cônjuges. Então ele tem entrado para quê? Para desunião. Ele tem entrado porque a Bíblia diz que ele não veio para nada a não ser para roubar, matar e destruir. E é o que ele tem feito no meio do povo de Deus, no meio dos casamentos. Ele tem matado o amor, ele tem destruído os lares. Guarda municipal, e eu trabalhava na madrugada, fazendo ronda numa praça. E Deus permitiu um dia de eu encontrar um senhor dentro do latão do lixo. Ele estava procurando comida. Eu cheguei até ele, conversei, a princípio pedindo para que ele saísse dali. Só que aí Deus começou a me usar ali, como Ele usa cada um de nós. E comecei a falar da palavra do Senhor para ele. E ele disse que não tinha mais família, que a família tinha largado dele, que ele tinha se entregue aos outros vícios. E aí eu comecei a conversar com ele, acabou ele indo embora e passaram-se os tempos, de coisa de aproximadamente um mês, aquele homem apareceu na minha frente, de terno, gravata, de bicicleta, eu não o reconheci. Ele parou na minha frente e disse assim: o senhor lembra de mim? O senhor me conhece? Eu falei: me perdoa, mas é tanta gente que passa por aqui. Ele falou: eu sou aquele homem que estava dentro da lata do lixo, e através daquela nossa conversa, eu vim te agradecer porque hoje eu estou indo para a igreja, Deus restituiu a minha vida, restituiu a minha família. Então, é isso que eu quis dizer para os irmãos. O inimigo ele tem entrado, muitos têm consentido, mas Deus é poderoso para dar vitória. Deus é poderoso para restituir tudo isso. Porque não há ninguém que tenha mais poder que Ele. A Bíblia diz que até o inferno se cala quando Ele fala. Até o diabo ele tem que se calar quando Deus fala. Onde diz sobre a união do casal, onde ele diz: e eles se tornarão uma só carne. Essa uma só carne, tem muita gente que leva só para o lado íntimo, para não usar outros termos, e a disjuntura dele, para fazer Eva. Ou seja, ela era carne da sua carne e osso do seu osso, como ele disse. Então, assim também nós temos que ser. Nós temos, lá em Gênesis 2:25, fala que o homem e sua mulher viviam luz
e não sentiam vergonha. Naquela época não havia entrado a malícia no coração do homem, não havia entrado nada de mal. O coração do homem era puro, 100% puro, da forma que Deus queria. Porém, infelizmente, foi dado lugar e com isso aconteceu aí todo o pecado que todos nós conhecemos, e ao qual nós, nos dias de hoje, pelejamos aí para que nós não vamos ficar livres desse pecado, mas nós temos que tentar nos livrar o máximo, nos limpar o máximo desse pecado, para termos aí o direito de um dia morar no céu. A intimidade, ela é em 4 formas. É na forma física, onde é a intimidade do casal, onde um tem a intimidade entre um e outro dentro de suas casas aí. Tem a intimidade emocional, que é o compartilhar os temores, compartilhar as emoções, compartilhar tudo isso, porque tem muitos que chegam em casa, às vezes querem desabafar, ou a esposa quer desabafar com o marido por algo que lhe aconteceu, ou vice-versa, e tem muitos do corre-corre de hoje em dia, acontece, infelizmente, muito. Agora eu não posso, agora eu estou com pressa, agora eu estou com dor de cabeça, e acabam deixando de lado, e isso já é um motivo para que o inimigo entre com essa desunião, que ele vá com isso matando esse amor que existe. Então nós temos que vigiar muito. O intelectual, que é a terceira forma, entra mais uma vez no sentido de diálogo, mas aí entre um saber ouvir o outro no sentido geral, seja sobre os problemas, seja sobre bênçãos, sobre política, sobre o que for, mas nunca deve se virar, você sempre tem que dar ouvido um para o outro, nunca deve se dar as costas um para o outro, porque é mais uma forma que o inimigo vai usar aí para entrar, e hoje em dia tem demais. No sentido espiritual da intimidade, não só a intimidade entre nós e Deus, mas entre o casal, aquela coisa de pegar, vamos orar, pega um na mão do outro, dobra os joelhos antes de dormir, ora em voz alta mesmo, para que um derrame não só perante Deus, mas também perante o seu cônjuge, as suas necessidades, as suas aflições, porque além de Deus, lógico que é o principal, quem vai estar operando por nós, cada um tem como entrar com nessa hora. Se você às vezes tem vergonha de falar para o seu marido, para sua mulher, você fez isso e eu não gostei, você está me acontecendo isso, nessa hora, na hora da oração, você vai, como eu disse, derramar perante Deus para que Ele opere no coração da outra parte, e também a outra parte vai estar ouvindo e vai estar recebendo aquilo, e com certeza Deus vai estar trabalhando no coração para que ele tente se corrigir aí no que for necessário. Eu conheci minha esposa, ela já conhecia a palavra há muito mais tempo que eu, e eu não queria saber nada de Deus. Infelizmente para mim, crença era tudo menos o que eu queria ser. Eu era espírita, eu fiquei 2 anos dentro de um terreiro de Umbanda, fazendo tudo aquilo que infelizmente não agrada a Deus, na ignorância. Até que conheci ela, nós começamos a namorar. Depois de 1 ano de casados, um dia o inimigo, como eu já disse, para os irmãos terem uma ideia de como é real isso, o inimigo entrou com uma contenda dentro de casa, a qual eu cheguei a ponto de pegar minhas coisas por dentro do carro e falar: não quero mais, não aguento, isso não é para mim, eu vou embora. Minha filha era recém-nascida, de colo, e cheguei a pôr as coisas dentro do carro, fui trabalhar, determinado a não voltar mais para casa, sem saber eu que Deus já estava operando, porque Ele opera no silêncio. E aí o que acontece? Eu trabalhei o dia todo, saí do serviço, passei numa bomboniere, o qual ficava em frente a uma igreja evangélica, e naquele momento eu entrei, comprei uma Coca-Cola e saí. Na hora que eu fui sair, que eu pus o pé na soleira da porta, eu ouvi uma voz dizendo assim: volta para casa, fica em paz e vai para a igreja. Eu falei: o quê? Eu estou ouvindo coisas, eu estou ficando maluco. Infelizmente eu pensei assim. Na hora que eu tornei tentar sair,
mais uma vez Deus tornou a falar no meu ouvido: volta para casa, fica em paz e vai para a igreja. Aí eu voltei, conversei, nós nos acertamos, eu falei: olha, eu vou começar a ir para a igreja, mas ainda com aquele coração de pedra, né? Não quero pressão, eu vou se eu quiser, quando eu quiser. Minha esposa falando: tudo bem. E aí eu comecei a ir, Deus começou a quebrantar aquele coração, começou a quebrar aquela pedra, e coisa de uns 6 meses mais ou menos aí depois que eu já estava na casa de Deus, ele me chamou para o batismo e graças a Deus estamos aqui até hoje, fracos, errantes, como ser humano mesmo, mas tentando fazer o melhor para Deus, e eu sei que ainda é pouco, porque o que Ele fez por nós não tem preço, não tem, por mais que nós tentamos fazer algo para Ele, ainda é pouco perante o que Ele fez. Minha filha está aí, uma bênção de Deus, minha esposa. Sempre o inimigo tenta, lógico, nas vidas de todos nós, entrar com alguma contenda, alguma coisa, mas Deus é maior para quebrar, para pôr por terra e permitir que nós continuemos no caminho dele. Da vontade de Deus em relação à união. Que está lá no livro, na passagem de Sansão, lá no livro de Juízes, salvo erro, onde Sansão, no momento em que ele resolveu, ele disse ao seu pai: eu vou tomar como mulher uma mulher que eu conheci em Tímina, porque ela me agradou os olhos. E o pai dele disse assim: mas não tem mulher aqui perante os teus irmãos, perante o teu povo, que lhe agrade? E ele disse: não, eu quero aquela porque ela me agradou os olhos. Irmãos, eu vejo que tem alguns jovens aqui, talvez, não sei se todos solteiros, mas se você está buscando, busque no Senhor. Se você está procurando um varão, se você está buscando uma varoa, busque na igreja, não é o melhor lugar que tem. Busque, porque Sansão cometeu esse erro. Ele foi buscar lá fora o que agradava os seus olhos. Ele buscou o que agradava a carne. Então, o que aconteceu? Quando ele fez aquilo que era agradável aos seus olhos, lá na frente, Deus permitiu que os inimigos tomassem, ele aprisionassem e lhe cegassem os olhos. Essa parte, Deus me mostrou o seguinte: ele foi cegado, por quê? Porque ele até então estava vendo com os olhos da carne, mas a partir do momento em que ele foi cegado, Deus permitiu que ele abrisse os olhos espirituais e que ele começasse a ver com os olhos de Deus, como Deus queria que ele visse. E aí foi onde, depois no final, Deus permitiu de se cumprir aquilo que Deus queria que cumprisse na vida dele. Mas o que acontece? Muitos de nós, não só no sentido conjugal, mas em tudo na nossa vida, infelizmente, muitas vezes nós fazemos aquilo que é agradável aos nossos olhos, nós fazemos o nosso querer, e assim como o pastor disse, a nossa vontade não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é muito maior. Só que, infelizmente, nós somos humanos, não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Em Deuteronômio 16:9, salvo meu erro, fala assim: o homem, ou seja, mais uma vez Deus falando para nós fazermos aquilo que é agradável aos seus olhos, para nós andarmos nos caminhos do Senhor, porque se nós sairmos fora, nós vamos estar dando mais uma vez brecha para o inimigo entrar, porque ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele só espera isso, uma brecha que nós demos de não vir ao culto, uma brecha que nós demos de brigar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, porque nesse momento da briga entra a ira, entra o furor, e são coisas que não são de Deus. Então, com isso ele vai entrando com a dissensão, ele vai entrando com a separação. Pegue na mão, você que está com a sua esposa do seu lado, ou namorado, noiva, pegue na mão dele. Você que está sozinho, pegue na mão do irmão que está do seu lado e ore junto, pedindo a Deus para que Ele permita que nunca entre
nas lares de vocês essa desunião, que Ele permita que só haja bênção nas casas de vocês. Glória a Deus. Toma cada um destes casais nas tuas mãos, Deus. Abençoa, Senhor, cada um. Derrama, Senhor, cada vez mais as tuas bênçãos sobre cada um deles, sobre as suas famílias. Pai eterno, entra, Senhor. Dá, Senhor, uma porção da glória do teu amor, Deus. Coloca mais amor nos corações, Pai eterno, do teu povo. Coloca, Senhor, mais união no meio dos casais, no meio do teu povo, Pai eterno. Permita, Senhor, que eles venham, Senhor, a cumprir o teu querer, que eles venham, Senhor, como disse o louvor, viver, Senhor, o grande amor do Senhor, o grande amor de Cristo. Que eles venham, Senhor, sentir aquilo que o Senhor sente. Pai eterno, abençoa grandemente cada um dos irmãos que estão nessa noite aqui. Abençoa grandemente os irmãos que louvaram. O pastor, Senhor, abençoa grandemente o vaso. O anjo da igreja, Deus, usa ele grandemente, abençoa a sua vida, a sua família, Deus. Toma, Senhor, cada um das tuas mãos e faz o teu querer nas nossas vidas, Deus. Que não sejamos nós, mas o Senhor operar nas nossas vidas, Deus. Faz o teu querer nas nossas vidas e nós sabemos que é o melhor que tu tens para nós. Tudo, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual vive e reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém.